Olá, meus queridos, eu sou Marília. Então, venho aqui responder para vocês uma pergunta que frequentemente me fazem, que é o seguinte: aprender gramática para quê? E eu te digo pura e simplesmente para falar a língua, falar com maestria ou falar com malandragem, para usar a língua. Então, para que nós possamos usar a língua, e ela tem efeitos, utilidades múltiplas, quase como o bombril. Então, para que nós possamos usar a língua, nós temos que conhecer gramática. E olha, querendo ou não, de forma consciente ou não, nós vamos aprender as regras gramaticais. Quer ver? Todo bebê com mais ou menos todo bebê saudável nasce com os órgãos que mais tarde ele vai se utilizar para o aparelho fonador, aquele capaz de produzir, emitir sons, com que se formam palavras, com que se nomeiam objetos da nossa realidade. Então, vocês querem ver? Com 2 meses, um bebezinho já está fazendo nenê, bo, a. Ele não faz esses sons, mama. Então, ele está treinando as cordas vocais dele, a expulsão, a inspiração e expulsão do ar, vibrando as cordas vocais para produzir os sons que formam essas palavras. O bebê com 2 meses está treinando essas cordas vocais. Tanto é que o bebê brasileiro, ele vai falar diferentemente do japonês, que também vai treinar suas cordas vocais, mas para produzir sons, por exemplo, sei lá, estou inventando. Enquanto o nosso bebê aqui está falando nanã, babá, produzindo esses tipos de sons que formam a língua portuguesa ou brasileira. Então, um pouquinho adiante, o neném já é capaz de produzir mamã, nenê que água. Você veja, ele saiu do nível morfológico de produção, forma das palavras. Qual é a forma das palavras? O som. De produção de som, ele saiu desse nível e já entrou num outro nível, um nível sintático, em que as palavras, os sons que representam aquelas palavras já estão treinados, ele já é hábil em produzi-los. E não só isso, ele já vai usar para nomear objetos da realidade dele, e mais, vai combinar essas palavras para expressar determinada necessidade dele. No caso, beber água. Mamã, nenê, que água. Note que ele, primeiro, usa essa ordem. Nenê, que água. E não, por exemplo, água, nenê, mamãe, quer. Se ele falasse essas mesmas palavras, água, nenê, mamãe, quer, ele combinaria de tal forma que não teria sentido. Então, não corresponderia ao nível gramatical sintático da língua portuguesa. Então, você veja que ele já tem, mesmo que intuitivamente, mesmo que sem se dar conta, ele já tem domínio da ordenação das palavras que vão se ajeitar numa frase para expressar determinada necessidade do falante. Necessidade ou vai com um comentário, ou um pedido, ou uma ordem, enfim, para expressar uma comunicação desse falante. Não só o neném tem consciente a noção de que tem uma ordem para essas palavras, mas como
consciente do desejo dele, ele quer água. Ele não vai falar essa frase, mamãe, nenê quer cocô. Simplesmente porque ele não vai querer cocô, comer cocô. O cocô não vai salvar a sede dele. Então ele não pronuncia isso. Então, olha só, o neném já é capaz de produzir os elementos mórficos, morfológicos, que formam as palavras, já é capaz sintaticamente de produzir ordenadamente palavras que se combinam para expressar um nível semântico, ou seja, aquele que diz o que ele quer dizer. Então, neste momento, o neném já tem domínio de algumas regras básicas de formação da língua portuguesa. Então, se nós hoje já passamos desse estado de neném que tem que produzir, aprender a produzir os sons das falas, se nós já dominamos isso, então eu respondo a pergunta que vocês me fazem. Para que estudar gramática? Para a gente conseguir não só falar coisas assim primárias, como nenê quer água, mas para a gente conseguir falar coisas mais sofisticadas, que correspondam a desejos mais profundos nossos, e que também nós possamos sentir prazer com a arte da palavra, que é a literatura. E crescermos e simplesmente apreciarmos, nos enebriarmos com as maravilhas que Drummond escreveu, que Mário Quintana escreveu, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, e assim vai. Então, nós temos que ter um domínio do padrão culto dessa mesma linguagem, deste mesmo português que o nenenzinho falou. Para isso, nós estudamos gramática, tá bom? E podemos também produzir arte ao falar, ao expressar os nossos sentimentos e as nossas impressões sobre a realidade. Tá bom? Então, até a próxima.